Fala, Heitor, tudo beleza? Aí, Sheva me falou que você estava precisando de rever essa parte, né, de frações, decimais e dízimas, né? Daí, foi o que eu pensei, tipo, a gente já tem vídeos, né, exclusivos de cada um desses três conteúdos. E são vídeos longos e tal, que tem exemplos, tem passo a passo, né? Tem a teoria e tem o passo a passo. Daí o que eu pensei de fazer contigo? Elaborei essas questõezinhas, tá? Daí a gente repassa o conteúdo através da atividade, tá beleza? Tipo, ó, nessa parte 1 aqui tem 5 questõezinhas, tá? Sobre frações, do conteúdo de frações, que aí a gente consegue revisar alguns conteúdos da parte de frações através desses exercícios, tá bom? Depois a gente tem os decimais, e aí também tem 3 questõezinhas aqui, tá bom? Que a principal coisa nos decimais é você saber transformar em fração. E por último temos a questão das dízimas, tá? Que é pra gente transformar também em fração a dízima periódica, que é basicamente o que você precisa saber, tá bom? Aí, tipo, mais exemplos mais a fundo do conteúdo, tipo assim, se eu estiver fazendo a resolução aqui contigo, né? Aí tu fica, pô, achei essa aqui difícil, achei essa parte aqui de dízima difícil. Daí tu vai voltar no vídeo que tem só sobre dízima, e aí você vai ver de novo aquele vídeo sobre dízima. Que significa só, o exercício ele é pra isso, ele é pra te mostrar onde é que tá ali um pouquinho da tua dificuldade, tá bom? E te direcionar, pra você não precisar estudar todos os conteúdos de novo. Às vezes você tá muito bom em decimais, em frações, e você tá precisando ali de um ajustezinho em dízima. Daí você volta só em dízima, tá bom? E por último aqui, eu coloquei 3 questõezinhas que ela mistura tudo, né? Que eu botei até aqui, tudo, mistura tudo. E como que é isso? Tipo, ela vai misturar uma fração com uma dízima, uma fração com decimal, tá? E nessa pegada, por quê? Porque assim pode aparecer em algum problema, sabe? Em algum problema matemático da tua escola, da tua professora. Ela pode criar um probleminha onde ela vai te dar esse dado e vai mandar tu somar com esse dado, né? Então ela vai te dar esses dois assim. E aí tu vai olhar e vai dizer, ué, mas isso daqui é um decimal, isso daqui é uma fração. Como é que eu vou somar esses dois assim? Aí é aqui que eu te mostro como que tu faz isso, tá bom? Porque pode sim aparecer. Então vamos lá resolver essas questõezinhas? Ó, aqui embaixo, no final do vídeo, no final do vídeo não, como é que chama? Na descrição do vídeo. Eu vou deixar os links de cada um desses vídeos que eu te mencionei agora, tá? Da dízima, o vídeo da fração e tal. Vou deixar linkado aqui embaixo, porque daí durante o vídeo, se você já sentir dificuldade, por exemplo, a gente vai começar na fração, né? Se aqui na fração tu já disser, eita, eu tô meio bambiando aqui na coisa, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá embaixo, clica em fração, assiste de novo de fração, quando tu sentir assim, ah não, agora eu lembrei. Agora eu lembrei, aí você volta pra cá e conclui as questões aqui, tá bom? E uma outra coisa, experimente fazer sozinho. Experimente fazer sozinho, tá bom? Se você achar, tipo assim, não, deixa a Pro fazer a primeira, eu faço a primeira. Aí quando for pra segunda, você dá uma pausa no vídeo, vai lá, tenta fazer a segunda, dando certo ou não, tira do pause e vê como foi que eu resolvi, vê se ficou, né, parecida. Lembrando que tem vários caminhos para achar a mesma resposta também, tá? Matemática nem sempre tem só um caminho, geralmente tem mais de um caminho. E tudo isso que a gente vai ver hoje nada mais é do que fração disfarçada. Se você botar isso na cabeça que a fração vai estar disfarçada, você só precisa enxergar ela dentro do problema, aí deslancha o negócio, tá bom? Vamos lá começar de fato? Parte 1, frações, tá? Vamos para a primeirinha questão. Vamos lá para frações, tá? Primeira questãozinha aqui, que é onde a gente tá. Na primeira questãozinha, ele dá pra gente, ó. Opa, tá no pincel grande que eu tava com os meninos. 1/3, tá? Mais 1/6. 1/3 mais 1/6.
O que é que você vai fazer aqui quando tem 1/3 mais 1/6 escrito dessa maneira? Você tem que lembrar de uma coisa. Você tem que lembrar de fazer o MMC, tá bom? Por que eu vou ter que lembrar de fazer o MMC, Ingrid? Porque as bases são diferentes, tá bom? Quando as bases são diferentes, a gente tem que igualar as bases. Como é que eu igualo as bases? Através de um artifício matemático chamado MMC, tá beleza? Dessa maneira, só botar aqui para carregar, peraí. Pronto, botei. Dessa maneira, a gente vai ter que fazer o MMC do 3 e do 6, tá belezinha? Do 3 e do 6. Vamos lá fazer isso? Ó, vou botar aqui no cantinho o MMC deles dois. Acho que pra ti também fica bom esse pincel, né, cara? Vou começar a usar ele. Ó, o MMC de 3 e 2, como é que fica, ó? Desculpa, de 3 e 6, ó, 3 e 6. Vou pegar o 3 e o 6, colocar um do lado do outro, vou passar o tracinho, tá bom? E o que é que eu vou fazer aqui? Vou sempre dividir. Começar dividindo por quem? Pelo 2, porque pelo 1 vai ficar ele mesmo, então não adianta dividir por 1, né? Começa pelo 2. Então, 3 dividido por 2, dá pra mim fazer? Até dá, daria 1,5, né? Mas só que aqui não pode ter decimal, só pode ser número inteiro. Então, não dá pra dividir por 2. Mas aí, quando não dá, a gente só repete o mesmo valor, tá? E o 6, dá pra dividir por 2? Dá. 6 dividido por 2 é 3, né? Então, eu venho, boto 3 aqui. E agora, dá pra dividir por 2 o 3? Os 3 que sobraram lá embaixo? Não, não dá. Então, a gente pula pro próximo número. Quem é? O 3. 3 dividido por 3, quanto é? É 1. Opa! Toda vida que a gente chegar no 1, a gente chega feliz. Por quê? Porque significa que acabou. Acabou e é só juntar as peças aqui. Como é que a gente junta as peças, ó? 2 vezes 3, quanto que é? 6. Pronto. A resposta do MMC é 6, porque juntar as peças é exatamente isso daqui, multiplicar as respostas que a gente tem aqui, tá bom? Ó, 2 vezes 3. Se tivesse um outro número aqui, multiplicava o resultado, né, que é 6, por o número que estivesse aqui embaixo, tá bom? Então, nesse caso aqui, é 6. Massa, beleza. Só anotar aqui de novo esse aqui, porque tá muito pequenininho, né? Ó, aqui é o quê? É 1/3, né? Mais 1/6, né? Aí, o que foi que a gente fez aqui? Hein, Heitor? A gente fez o MMC, né? O MMC deu quanto? Deu 6, ó. O MMC de 3 e 6, porque são bases diferentes, deu 6. Onde é que eu vou colocar esse 6, Ingrid? Aqui, ó. Bota aqui embaixo. Tá, e o que é que eu vou fazer com esse 6? Eu vou interagir esse 6 com essas frações, tá bom? Como é que eu vou interagir? Vou interagir dessa maneira, ó. 6 dividido por 3, quanto que é? É 2, não é? 6 dividido por 3 é 2. E 2 vezes 1, quanto que é? 2. Então, eu venho e boto 2 aqui. Tá, beleza? Boto 2 aqui. E o mais? Esse maisinho aqui, eu desço pra cá. Ó, boto mais aqui. Aí, tá vendo que tá virando tudo uma fração só? É esse o objetivo, entendeu? Eu pegar duas frações de bases diferentes, somá-las e transformar em uma fração só. Tá bom? Aí, vamos lá pro próximo. Como é que eu faço o próximo, Ingrid? Do mesmo jeito, ó. 6 dividido por 6, quanto que é? É 1, né? 6 dividido por 6 é 1. Todo número dividido por ele mesmo dá igual a 1. 7 dividido por 7 vai dar 1, tá? 50 dividido por 50 vai dar 1. Por quê? Porque se eu tiver 7 bombom para dar para 7 crianças, cada criança vai ficar com um bombom, não é verdade? Se eu tenho 7 pirulitos para dar para 7 crianças, vai ficar cada criança com um pirulito. Então, 6 dividido por 6 vai dar 1. E o 1, o que é que eu faço? 1 multiplica pelo valor que está em cima. Quanto é o valor que está em cima? É 1 também. 1 vezes 1 é 1. Então, vamos lá. Só botar 1 aqui. Aí, e agora, Ingrid, o que é que eu posso fazer? Cara, agora tá tudo numa fração só. Tá vendo que tá tudo com um tracinho só? Antes a gente tinha um tracinho aqui, o mais e outro tracinho aqui. Agora a gente tem um traço só. Antes a gente tinha dois denominadores diferentes. Agora a gente tem um denominador em comum para os dois, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar o 2 mais o 1, tá? Quanto é 2 mais 1? 3. Pronto, aqui ficou fácil, ó. 3 sobre 6,
Tá beleza? 3 sobre 6. E aí, acabou aqui no 3 sobre 6? Não, dá pra simplificar, né? Vamos simplificar aqui, vamos usar o verde sempre pra simplificar, tá? A nível de estudo pra você. Vamos lá, 3 sobre 6. E aí, se eu simplificar por 3 em cima e por 3 embaixo, não dá? Dá, não dá, ó. Fica o quê? 3 dividido por 3 vai dar 1. 6 dividido por 3 vai dar 2. Aí, é um meio. Achou a resposta, cara. Tá vendo aí? Achou a resposta grandão. Um meio, tá bom? Vou botar de preto pra tu lembrar que aqui é a resposta final. Deu um meio. Assim, tu resolveu a primeira questão. Clareou tua mente aí, quanto a parte de frações? A gente viu aqui um monte de regrinha, não foi? Só de fração. Só nesse exemplo aqui. Clareou aí umas coisas? Bora pra próxima? Tenta fazer, hein? Vamos fazer aquele nosso combinado. Tenta fazer também. A gente vai pra questão 2 agora, tá? Vamos só dar uma apagadinha aqui. E vamos pra questão 2. Ó, ao longo eu vou acelerando, viu? Porque eu vou supondo que você tá lembrando que você tá fazendo. Tá beleza? Bora lá. A próxima é 5 sobre 8 menos 1 sobre 4. Tá bom? 5 sobre 8 menos 1 sobre 4. Ingrid, aqui eu vou precisar fazer MMC? Vou. Por quê? De cara tu já viu. Porque as bases são diferentes, cara. Base diferente. A gente vai, na soma, na subtração, né? A gente vai ter que fazer o MMC. Pra quê? Pra igualar as bases. Quando a gente igualar as bases, a gente vai ficar com uma reta só aqui. Uma divisão só. Ela vai virar uma fração só, tá? O objetivo é esse, transformar tudo em uma fração só. Porque ela tá disfarçada em duas frações. Lembra que eu disse? Fração, ela vai sempre estar disfarçada. Tem que descobrir qual que é ela. Tá beleza? Então, vamos lá de cara pro MMC. MMC, aqui a gente vai ter de 8 e 4, né? Ó, vou botar aqui MMC. MMC de 8 e 4. Passa o tracinho e a gente começa a resolver. Vamos lá. 8 e 4. Começa por qual? Pelo 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Muito bem. 4 dividido por 2 vai dar 2. Muito bem. Na tabuada de 2 eu sei que tu tá voando, né, cara? Ó, se tiver com dúvida na tabuada de 2, dá uma pausa aqui. Vai resolver isso aí, viu? Senta aí um cadinho, uns 15 minutos, dá uma olhada na tabuada de 2, porque é a metade de tudo. Tem que estar na ponta da língua. Vamos lá. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Opa, esse lado aqui a gente já fechou. Já não precisa mais fazer nada desse lado. Só o outro 2. E aí? Dividido pelo quê? Pelo 2. Beleza. Se eu dividir por 2 vai dar 1. Massa. Deu 1. Fechou também. Fechamos 2. Só correr aqui pro abraço. Juntar tudo que tá do outro lado. Vamos lá. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Essa aqui é a nossa resposta do MMC, tá? Do MMC. Beleza, Ingrid, já achei o MMC. O que é que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui, porque ele vai ser o denominador comum dessas duas frações de base diferente. Ó, passo o tracinho, boto o 8 embaixo, beleza? Pegou a visão? Boto o 8 embaixo. E aí eu começo, ó. 8 dividido por 8, quanto que é? 8 dividido por 8, 1. Beleza. 1 vezes 5, quanto que é? 5. Onde é que eu boto 5? Aqui embaixo. O menos, o que é que eu faço com o menos? Boto aqui embaixo. Descer o menos também. E aqui, do outro lado, 8 dividido por 4, quanto que é? 2. E 2 vezes 1, quanto que é? 2. Boto 2 aqui embaixo. O que é que eu faço agora, Ingrid? Eu vou fazer o que tá mandando fazer em cima. Que agora tá todo mundo numa fração só. Tem só um tracinho entre os dois. E aí, 5 menos 2, quanto que é? 5 menos 2 é 3. Tá, beleza? 5 menos 2 é 3. E o 8, não tem nada pra fazer com ele embaixo, que ele já tá feito pelo MMC, é 8. 3 sobre 8 dá pra simplificar mais? Não dá pra simplificar mais. É isso daí, o mais simplificado que tem. Então, o resultado final fica 3 sobre 8. Belezinha?
Deu pra pegar a visão aqui? Foi uma subtração, a gente pegou o MMC também pra resolver e a gente saiu dela direitinho, beleza? Vamos pra próxima? Tô acelerando, hein? Tô acelerando, cara. Acompanha comigo. Agora a gente vai fazer uma multiplicação de frações, tá? Que é a questão 3. Vamos lá, apagar aqui. Certinho. Vamos seguir. Deixa eu montar ela aqui pra gente. Vamos lá. É 2 sobre 3 vezes... Lembra que o vezes é um pontinho, tá? 9 sobre 4. Não é isso aí? Pronto. Quando é a multiplicação, o que é que a gente faz? Na multiplicação, a gente só precisa multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. É mais fácil do que soma e subtração, tá vendo? Não tem MMC, é só multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá ok? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, tá ok? Então, vamos lá, pra você entender. Ó, 2 vezes 9, quanto que é? 2 vezes 9. 2 vezes 9 é 18, hein? 18. Tem que ficar na ponta da língua essa. 18. E 3 vezes 4, quanto que é? 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Também tem que estar na ponta da língua. Tá bom? E aí? Quando tá assim, 18 sobre 2, o que é que eu tenho que fazer? Simplificar, né, cara? Simplificar. Por quê? Porque dá pra simplificar. Ó, vamos lá. Se eu simplificar aqui, deixa eu ver aqui. Cara, se eu simplificar por 6, ó, já tô complicando aqui pra tu. Tô te fazendo pensar na simplificação com um número maior. Naqueles outros vídeos que eu te falei, que eu vou colocar aqui embaixo para tu, se tu precisar revisar, eu te ensinei simplificando por númerozinho pequeno, por 2, por 3, por 4. Ah, faz por 2. Depois, quando der o resultado, vê que dá para fazer agora por 3. Aí agora viu que dá para fazer por 4. Lembra que era assim? Agora já tô, ó, supondo que você tá bem estudado, hein? Eu quero que você avance aqui, tá bom? Então, tô te mostrando que dá pra gente simplificar direto por 6, cara. Dá pra gente simplificar direto por 6. Por quê? Porque se eu tiver a tabuada de 6 na minha cabeça, eu vou lembrar que 3 vezes 6 dá igual a 18. Tô certa? 3 vezes 6, 18. Não é verdade isso aqui? E eu também sei que 2 vezes 6 é igual a 12. Não é verdade isso aqui, cara? Então, pronto. Se eu sei disso aqui, ó o 18, onde é que tá? Tá aqui. Ó o 12, onde é que tá? Tá aqui. Então, eu sei que eu posso simplificar ambos por 6, tá? Por quê? Porque eu conheço a tabuada de multiplicação de 6, tá ok? Então, vamos lá. Desse modo, a gente teria que resultado aqui? 18 dividido por 6, que a gente acabou de ver ali, é 3, né? Por quê? Porque 3 vezes 6 dá igual a 18. Então, 18 dividido por 6 vai dar 3, tá? E 12 dividido por 6, quanto que é? É 2. Por que que é 2? Porque 2 vezes 6 dá 12, tá ok? Então, a resposta final para essa questãozinha super fácil é 3 sobre 2. Tá massa? Aí, ó, já fizemos 3 questões, hein, cara? Já fizemos 3 questões. Vamos embora. Vamos aqui pra próxima. Próximo que a gente tem aqui, ó, questão 4. É uma divisão, tá? Então, vamos lá. 3 sobre 5 dividido por 2 sobre 7, tá bom? O que é a regra da divisão? Regra da divisão é super simples. Olha, repete essa frase na tua cabeça assim, cara, umas 4 vezes seguidas. Repete, vai andar de bicicleta repetindo essa frase na tua cabeça. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fala aí em voz alta. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Foi andar de bicicleta? Lembra isso daí. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tu vai usar isso aqui pra sempre, cara. Pra sempre, tá? Então, vamos lá. Souber essa frase, sabe resolver divisão de fração. Não tem como errar, tá? Então, vamos lá, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer falando a frase, ó. Repete a primeira, 3 sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda. Ó, o inverso da segunda fração, ó. Tá vendo? Ó, segunda fração. O inverso dela, ó. O que tá embaixo vai pra cima e o que tá em cima vai pra baixo. Tá vendo, ó? O inverso dela. O 2 foi pra baixo e o 7 foi pra cima. Então, eu repeti a primeira e eu multipliquei pelo inverso da segunda. Tá vendo? Ó, o inverso é de cabeça pra baixo, ó. O inverso da segunda. Tá vendo que ela tá de cabeça pra baixo, ó? Pegou a visão? Então, pronto. Depois que eu fizer isso, Ingrid, eu faço o quê? Cara, aí tu vai fazer a coisa mais fácil do mundo. Vai fazer a multiplicação de fração. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ó que belezura. Ficou fácil. Não tem MMC, não tem nada, tá vendo? Super fácil. Multiplica em cima e multiplica embaixo. Vamos fazer isso, ó. 3 vezes 7. Cara, quanto é 3 vezes 7? 21, né? Ó, 21. Tá? E quanto que é 5 vezes 2? Esse aqui é moleza, né? 5 vezes 2 é 10. Muito bem. 5 vezes 2 é 10. Tá bom? E aí, Ingrid, acabou aí? Acabou aqui, cara. Acabou aqui, tá? Acabou aqui porque não tem como dividir. Simplificar, né, no caso. Que é uma divisão, simplificação, né? Não tem como fazer uma simplificação aqui. Tá bom? Então, finaliza aí. Belezinha? Pegou. Ó, foi fácil, tá vendo? Ó, 2 linhas de resposta. Fácil, fácil, fácil. Simbora? Ó, agora a gente tem aqui, tá pedindo pra gente simplificar 20 sobre 30. Só pra gente lembrar os macetezinhos de simplificação. Que a gente fez simplificação aqui já na... A gente fez simplificação aqui, e agora vamos fazer aqui, tá bom? Vamos lá, simplificar aqui. 20 sobre 30, né? 20 sobre 30. E aí? Cara, pensa grande. Pensa no número alto. Não pensa em 2, 3. Eu sei que eu te ensinei com 2, com 3 e tu vai usar muito, tá? Não é pra tu esquecer, não. Tu vai usar muito. Vai ter número que tu vai fazer só com 2, com 3, tá? Tipo, as questões mais fáceis na tua prova, a professora vai botar uma simplificação por 2, por 3 e tal. Mas lembra também que tu pode usar... Desculpa que tá tendo barulho aqui fora do prédio. Mas espero que... Nossa, o pessoal fala muito alto aqui, cara. Foi mal. No corredor do prédio. Ó, mas aí lembra que tu pode fazer uma simplificação com um número mais alto, tá? Se tu fizer com um número mais alto, vai facilitar a tua vida. E pra isso tu precisa visualizar. Quando eu vejo um 0 aqui no final, sabe? Quando eu vejo esses zeros, eu tô lembrando que eles são... Eu lembro de 10, tá? Por quê? Porque 10 é 1 e um 0 só. Então, toda vez que eu vejo um 0 assim, eu lembro de 10, tá? E 10 aqui é o cara que eu dividiria, que eu simplificaria e que ficaria bem pequena a resposta. Ó, então a gente simplificaria por 10, ó. Simplificando por 10 em cima e por 10 embaixo, vamos ver quanto ficaria. Tenho certeza que tu já viu aí, ó. Já visualizou. Cara, 20 dividido por 10. Toda vez que eu simplificar por 10, como é só um 0 aqui, eu só ando a vírgula uma casa, ó. Daqui pra cá, ui. Tá vendo, ó? Daqui pra cá, ui. Vai ficar o quê? Vai ficar 2. Vai ficar 2, tá? E aqui embaixo? Toda vez que eu andar um 0, eu ando uma casa, né? Ó, daqui pra cá, ui. Ó, um 0, uma casa. Pronto. Um 0, a vírgula tá aqui, ó. Uma casa. Fica 3, né? Então, eu venho aqui, ó. Boto 3. Então, 20 sobre 30, simplificando por 10 em cima e por 10 embaixo, vai dar o quê? 2/3. Na moral, foi facinho, né? Melhor do que se tu fosse fazer, por exemplo,
dividido por 2, ó. Se tu fosse fazer ela grandona, olha como é que ia ser, como ia ser demorar. Tu ia simplificar por 2 em cima e embaixo. Aí ia ser o quê? Ia virar, ó, 20 sobre 30, ia virar o quê? Ia virar 10 sobre 15. Aí tu ia simplificar, não ia dar mais para simplificar por 2 em cima e embaixo. Aí tu ia pensar em 3. Aí não ia dar, só ia dar embaixo, não ia dar em cima. Aí tu ia pensar em 4. Não ia dar. Aí tu ia pensar o quê? Em 5. Tá vendo? Tu ia ter que pensar um por um. Aí tu ia chegar em 5. Quando chegasse em 5, aí tu ia ver que em cima ia dar 2 e embaixo ia dar 3. Ó o trabalheira que tu ia fazer, ó, pra chegar no mesmo resultado. Onde aqui tu chegou só com isso aqui. Tá vendo? A trabalheira? Por isso que se tu raciocinar alto, se tu pensar nas frações altas, nos números mais altos também, não precisa excluir os menores, mas pensar neles também como uma possibilidade, tu resolve mais rápido a questão, tá beleza? Ó, se só sabe chegar no resultado desse jeito aqui, não tem problema, tá, cara? Super válido. O importante é a gente chegar no resultado igual, tá beleza? Só tô te mostrando que tem um jeito mais rapidinho de achar, tá bom? Aí fica a teu critério. Mas tá tudo bem também, ó. Se tu quiser ir por um tempo treinando, eu, por exemplo, eu passei muito tempo aqui, até eu pegar uma segurançazinha e tal. E aí eu comecei a pensar assim, sabe? Foi quase automático, tá? Sem forçar a barra. Fica aqui, fortalece aqui e depois tu vai chegando aqui. Tá maneiro? Vamos lá para a próxima questãozinha? A gente fechou aqui o primeiro bloco de frações, tá? Vamos agora para as decimais. As decimais já complica um pouquinho, né? Aí, as decimais. Agora ele quer que a gente transforme em fração, né? Cara, é muito fácil. Tá lembrando que, por exemplo, ó, vamos pegar a letra A, tá? 0,4. O 0,4, ó, você vê aqui, olha quantas casas ele tem depois da vírgula. Só uma, né? Se ele só tem uma casa depois da vírgula, tu já faz assim, ó. Bota um e bota um zero. Só um zero. Por quê? Porque só tem uma casa depois da vírgula. Tá vendo? Só um zero, porque só tem uma casa depois da vírgula. Aí tu bota o tracinho, tá bom? E tu bota o 4 em cima, tá bom? Vira 4 sobre 10. Tá beleza? Vamos fazer de novo aqui pra tu ver. 0,4, né? Aí tu vai olhar. Quantas casas tem antes da vírgula aqui? Só uma, Ingrid. Só tem uma casa antes da vírgula. Então, tu vai botar o número 1. Sempre vai ter o número 1, tá? A quantidade de casas antes da vírgula vai ser para correlacionar com a quantidade de zeros. Se fosse duas casas, se fosse assim, um 45 aqui, seriam duas casas antes da vírgula. E aí a gente ia usar o 100 no lugar do 10, tá bom? Nesse caso a gente vai usar só um zero, porque só tem um algarismo depois da vírgula, antes da vírgula, certo? Beleza. Depois de fazer isso aqui, o que é que você faz? Bota o tracinho. E quem vai ficar em cima? Quem vai ficar em cima é o próprio algarismo aqui, ó. Tá? 4. Se fosse 45, aqui, quem vinha pra cá seria 45, tá bom? E aqui seria 100, porque teriam duas casas antes da vírgula. Aí a gente bota 2 zeros, tá entendendo? Massa, né? Nesse caso é 4 sobre 10. E a Ingrid acabou aqui? Não. Não, por quê? Porque você tem que sempre fazer essa pergunta. Dá pra simplificar? Dá pra simplificar. Veja só, 4 e 10, e aí? Simplificada única, cara, simplificada única. Qual é? O 2. Por isso que eu te disse, não esquece dos números pequenos. Começa a pensar nos valores mais altos, mas não esquece os pequenos, porque vai ter questão que você vai pedir o número pequeno. Nesse caso aqui, ó, 4 dividido por 2, quanto que é? Quanto que é? 2, muito bem. E 10 dividido por 2, quanto que é? 5, né? Pronto, cara. Fechou aqui, ó. 2 sobre 5, tá? Seria como transformar essa decimal em uma fração.
0,4 decimal em fração, ó, esse valor aqui é a mesma coisa que esse valor aqui, tá bom? É a mesma coisa, eles só estão escritos de uma maneira diferente, tá ok? Escritos de uma maneira diferente. Massa? Vamos continuar? Vamos para a próxima questãozinha, tá, cara? Ó, a próxima, ela já vai ter duas casas. Lembra que eu já te expliquei ali, né? Te dei o exemplo ali do 45 e tal. Agora vamos só aplicar aqui. Vamos, né? Acelerando um pouquinho. Ó, vamos lá. 0,75. Opa, para transformar em fração. Primeira coisa que você viu, cara, tem duas casas. Tem duas casas antes da vírgula. O que é que eu vou fazer? Puxar 2 zeros depois do 1. Tá, beleza? Então, vamos lá. Puxar 2 zeros depois do 1. Ó, 2 zeros depois do 1. Por quê? Porque eu tenho duas casas antes da vírgula. E aí, qual o número que eu vou botar em cima? Os dois números que estão antes da vírgula. 75 sobre 100. E agora, simplificar. Simplificar. E dá demais, cara. Dá demais aqui. Deixa eu ver aqui no que a gente podia... Ah, pronto. Cara, um número grande aqui, ó. Um número grande, pensando grande. Pensando grande, cara. Ó, 25. Pô, Ingrid, 25, cara, é um número muito grande. É. Mas se tu se ligar, eu aprendi as divisões com 25 pensando no valor, né? No dinheiro. Se tu tem uma moeda de R$1, é a mesma coisa que tu ter 4 moedas de 25 centavos. Se ligou? Eu sempre tive isso na minha cabeça. R$1 é a mesma coisa que eu ter 4 moedas de 25 centavos. Se eu juntar essas... E a mesma coisa também de eu ter 2 moedas de 50 centavos. Ó, 2 moedas de 50 centavos. Isso tudo aqui é R$1. Ó, uma moeda de R$1 é R$1, massa. 4 moedas de 25 centavos dá R$1, massa. 2 moedas de 50 centavos dá R$1, massa. Tá bom? Então, se tu tiver esse raciocínio aqui, tu faz muita coisa de conta. Muita coisa de conta, tá? Ó, se eu tivesse só essa moeda aqui e essa moeda aqui, seria R$1? Não, seria 75 centavos. Então, olha aqui na nossa questão. Olha aqui, 75, se eu dividir por 25, quanto é que dá? Vê aqui a resposta que eu já te dei. Dá 3, não dá não, ó. Porque se eu pegar essas 3 moedas de 25 centavos, dá 75 centavos, né? Então, aqui vai ser 3. Entendeu? Não tem mistério não, cara, não tem mistério não. É só ir pegando o macete da coisa, só ir fazendo várias contas, tá bom? E o 100 dividido por 25, quanto que é? Veja aqui, veja aqui, veja aqui. R$1 é a mesma coisa que 100 centavos, certo? Se aqui tem 25, 25, 25 mais 25, se você somar esses 4 aqui vai dar 100 centavos, que dá R$1, tá? E aí? 100 dividido por 25, quanto que dá? 4, né, cara? 4 moedas de 25. Então, vai ficar aqui o valor 4. E aí, finalizou a questão. Tá beleza? Ó, 3/4. Tá maneiro? Tá vendo como foi mais rápido dividir por um número maior? Você poderia dividir por um número menor? Poderia. Se você tivesse um pouquinho de dificuldade, você poderia, ó. Por exemplo, 75 por 100. Você poderia dividir ele por 2. Você veria que não dá pra dividir por... Não dá pra dividir por 2. Se fosse 70 em cima, dava. Por 2 não dá. Aí por 3, aí você botaria aqui 3 em cima e 3 embaixo. Também não dá, porque embaixo não dá. Aí você ia por 4, também não dá, só daria embaixo, não daria em cima. Aí por 5, nossa, quando chegasse a pensar no 5, já era pra tu ter terminado a próxima questão. Por 5 em cima e por 5 embaixo, vai dar o quê? Vai dar... 75, nossa, vai dar um número muito grande. Aqui embaixo vai dar 20. Tô fazendo de cabeça aqui, tá? Vai dar 5, 2, 5...
15 em cima e 20 embaixo, cara. 15 em cima e 20 embaixo. Tá? Aí depois daqui, o que é que tu ia fazer? Ah, vou dividir por... Aí tu ia pensar de novo no começo. Por 2, só ia dar embaixo. Por 3, só ia dar em cima. Por 4, só ia dar embaixo. Por 5, por 5 dá. Lá vinha tudo de novo. Por 5 mais uma vez. Aí por 5 em cima, sobraria 3. Por 5 embaixo, 4. Aí aqui sim que tu ia terminar a questão. Olha o tamanho de conta que tu fez de simplificação. Aqui, ó. Vou até botar só de verde aqui. Deixar o resultado final de... Só pra tu comparar. Ó aqui. Ó o de verde. O tanto que tu teve que pensar aqui. Opa. Aqui. Pra isso aqui. Tá vendo? Então, bora agilizar aí nessa matemática, tá bom? Mas, repetindo, é super válido fazer aqui. O importante é a gente chegar no resultado final. Lembra? Matemática tem várias formas de chegar no mesmo resultado. Tá massa? As duas estão corretas. Vamos para a próxima. A próxima é 1,2, tá? 1,2. Vamos lá? Ó, vou botar aqui 1,2 em fração. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Ingrid, tem um número que não é zero, tá? Diferente dos outros. Os outros tudo era 0,4, 0,75, agora é 1,2. O que é que eu vou fazer com isso aqui? Mano, mesma lógica. Não tem mistério. Mesma lógica, tá? Olha o que tem, olha o que tem antes da vírgula. Um ou dois números. Se só tem um número, lembra a regra? O 1 e puxa 1, 0. Ó, só tem um, só é 1, 0. Então, vamos lá. Puxa 1, só tem um, só 1, 0. Massa? Massa, né? E aí em cima, Ingrid, eu vou botar o quê? Cara, aí em cima, nesse caso, tu vai puxar os dois valores, tá bom? O 1 e o 2, porque é como se tu tivesse pegado essa vírgula aqui e puxado ela pra cá. E aí, o que que acontece? Ficou o 12, tá bom? Não vai ficar só o 2 e nem só o 1, vai ficar o 12. Aí fica 12 sobre 10. Só botar bonitinho aqui que tá feio esse negócio, né? Ó, 12 sobre 10. Tá beleza? E aí a gente vai só simplificar. Tá beleza? Vamos só simplificar. E aí, simplificação aqui? É número baixo, ó. Número baixo. Vou deixar uns 2 segundinhos pra tu lembrar. Número baixo, 2. Acertou, se tu pensou em 2. Por quê? Ingrid, porque 2 em cima vai ficar o 6 e o 2 embaixo vai ficar o 5. E aí não tem mais pra onde correr. Pronto, é isso mesmo. Fechou a questão. Viu aqui? 6 sobre 5. Tá beleza? Aqui, o único pegadinha aqui seria se tu esquecesse de incluir o 1, tá bom? Lembra que quando tem dois números assim, separados por vírgula, os dois números entram juntos pra cá, tá bom? O objetivo aqui com 10 é tirar essa vírgula, mover a vírgula, tá bom? E aqui a gente encerrou a parte 2, tá massa? Encerramos aqui a parte 2. Vamos pra parte 3 de dízimas. Parte 3 dízimas. Pede pra gente transformar em fração. Vamos lá, transformar em fração essas dízimas, cara. Cara, esse vídeo tá ficando longo. Pô, vou deixar esse vídeo em 2 partes, porque ele tá ficando longo, tá? Eu já recebi aqui o aviso que eu tenho que cortar o vídeo. Ó, vamos deixar essas duas aqui. Se tu quiser até tirar um print pra tu ir treinando, tu vai treinando, tá bom? Vou deixar essa parte aqui pra gente resolver numa parte 2 do vídeo, tá bom? Ó, a gente vai resolver a dízima e a parte 4 que eu vou misturar tudo pra tu. Tá massa? No próximo vídeo.